próprio nome. E até uns 7 anos de idade, assim, eu queria que as pessoas me chamassem de Vitória. Porque é o nome que eu tinha escolhido pra mim. Eu acho que quando você dá um nome pra uma pessoa, pra um filho, você tá definindo um pouco da personalidade dele. Eu achava que isso era uma violação da minha identidade e que eu tinha perdido parte do meu poder de escolha e eu queria me dar o meu próprio nome. Eu acho que a minha infância foi um tempo de muita intensidade de descoberta. Tudo era novo. Acho que eu carrego um pouco isso às vezes, porque ainda tem um pouco dessa sensação de olhar o mundo com olhos frescos. Sempre gostei muito de ler. Eu aprendi a ler e escrever com a ajuda da minha mãe, mas um pouco sozinha, digamos assim, sem escola. Eu vivi um tempo menos acelerado. A gente mudou para Atibaia, que eu tinha uns 6 anos de idade, mais ou menos. E ali o contato com a natureza era muito mais próximo. A primeira vez que eu ouvi inglês e que me chocou o fato de eu não estar entendendo aquilo foi quando a gente tava passeando no shopping, eu e minha mãe. Tava tocando My Heart Will Go On, da Celine Dion. Que é meio brega, assim, mas fazia todo sentido na época. Foi o que me inspirou a querer falar outras línguas, porque eu fiquei pensando, como assim tem outras pessoas que se comunicam de outras formas e eu não tô entendendo o que elas estão falando? E eu entrei em pânico e fiquei durante muito tempo insistindo com os meus pais que eu queria aprender aquelas línguas. Eu tenho umas memórias bem curiosas das primeiras aulas de inglês. E eu lembro exatamente do momento do aprendizado da palavra alligator. Lembro do livro e dos bichos desenhados, assim. Lembro muito dos puffs, onde a gente podia sentar e ficar lá lendo durante horas, que era uma coisa que eu gostava de fazer e sempre fiz. Eu geralmente chegava antes da aula e ia embora depois da aula para ter esse tempo de convivência, para ter esse tempo nos espaços. E era meu espaço de aprendizagem, mas uma aprendizagem leve. Uma aprendizagem mais divertida, uma aprendizagem social. Não era uma aprendizagem rígida. A gente acompanha, né, a trajetória dela desde sempre, né? Desde entrar facilmente na USP 2 vezes, né? Quero fazer esse curso. Ela foi lá e fez. Agora eu quero montar uma startup. Foi lá e montou, enfim. É uma escolha, né? Você escolhe olhar para aquilo e falar, olha, eu vou lá e quero fazer tal coisa. Ou você escolhe falar, ai, gente, eu queria, mas eu acho que é tão difícil, né? Essa conversa não existe no mundo dela. A primeira vez que eu tive que usar o inglês fora de um contexto brasileiro, fora do Brasil, foi a primeira palestra internacional que eu fui dar, onde eu fui apresentar um documentário em Paris. Era uma plateia gigante, com pessoas importantes da área de educação, responsável por políticas públicas no mundo inteiro, e especialistas, etc. E eu falei, putz, é agora. É agora que você vai colocar em prática tudo que você estudou, tudo que você plantou, literalmente, e toda aquela vontade de comunicar as ideias pro mundo inteiro. E ela foi, e fez, e voltou, e falou, foi ótimo. Como eu tô conversando com você, assim, com essa tranquilidade. Ela foi lá, falou, voltou, e eu falava, gente, né, olha onde inglês pode levar, né, as pessoas. Quando eu comecei os estudos no IASES, até o tempo que eu tava lá estudando, eu não tinha noção do caminho onde isso ia me levar. Mas eu tinha noção de que representava um papel fundamental. Tinha um papel essencial ali do inglês e do estudo daquela língua e daquele aprendizado, daquele tempo de aprendizado, que ia representar um pouco do que eu acabei fazendo depois, né? De ter feito pós-graduação em diversas instituições fora do país, de ter palestrado em 7 países diferentes. Se você consegue atingir um aluno, você muda a família dele inteira. Se você consegue trabalhar bem um professor, você consegue mudar vários alunos e, por conseguinte, várias famílias. Um dia alguém me perguntou o que eu faria com uma impressora 3D gigante. E eu respondi, habitação. Vamos imprimir casa? E foi assim que começou a Urban 3D, na verdade. Hoje eu trabalho com uma tecnologia de robótica e materiais para trabalhar com habitação, infraestrutura e espaço. O nosso foco é moradia social, mas a tecnologia permite com que a gente faça infraestrutura, calçadas, escolas. Dentro do meu trabalho tem essa busca por encontrar moradias para as outras pessoas e construir, projetar essas cidades, as comunidades autônomas. Mas, ao mesmo tempo, eu também ainda não encontrei o meu. Não tenho o meu lar ainda definido. Vai ter, mas ele ainda está em processo de busca também. A primeira palavra que eu aprendi em inglês foi a palavra porta, a palavra door.
E de fato foi o inglês que me abriu diversas portas. Então é uma história que eu acho muito curiosa e bem simbólica, assim, também, do que o inglês representa pra mim, representa na minha vida, e o que essa curiosidade que foi levando pro próximo passo representa. Meu sonho, na verdade, é poder contribuir para a vida de outras pessoas, para que elas também desempenhem o melhor delas. E eu acho que o inglês desempenha um papel curioso, agora refletindo sobre isso. É importante nesse ser ponte entre pessoas, ser ponte entre conceitos, ser ponte.